Jovem! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu, seu, realmente nosso EJCast, o podcast da Paróquia Santíssimo Sacramento e do nosso querido EJC. Estou aqui hoje, eu, prima Camila, para falar sobre um assunto muito importante da nossa fé católica, que às vezes a gente tem muita dúvida, né? Fica perdido, e esse assunto é liturgia. Você que já foi à missa e ficou naquele momento em tipo, o que está acontecendo agora? Né? Quem sou? Onde estou? Né? Ficou perdido? Pois é, quem nunca? É por isso que eu tô aqui junto com a tia mais que especial da família JC. Você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos. Tia Mamozão, tia Mari. Ela veio especialmente para falar com a gente hoje sobre esse tema, que é muito importante. Tudo bem, tia? Tudo bem, Kai, e você? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Também tô bem. Fico muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu fico feliz com o convite. É um assunto super profundo, né? Da nossa fé. É muito importante a gente falar sobre ele. Mas antes da gente começar, temos uma palavrinha do nosso patrocinador. Sim! Paróquia Santíssimo Sacramento, sempre aqui apoiando o nosso trabalho. EJC Santíssimo Sacramento, na presença dos dirigentes, dos dirimigos, né? 2025, 2026, eles que nos apoiam tanto. E estou aqui para, em nome deles, fazer esse convite a você que não fez o EJC ainda. Sim, não fez, mas não se preocupe. Tem possibilidade. Tem possibilidade de fazer, tem o QR Code na tela agora, pode colocar o seu celular, a câmera, aponte. O que vai fazer, vai abrir uma ficha para você preencher, e você vai poder viver esse momento especial aqui do nosso movimento. Você vai ter um encontro muito especial com Jesus, tá bom? Amém. Mas veja só, prima, já fiz a JC. Também não tem problema. Nossos patrocinadores também estão aqui providenciando o quê? O pós-encontro todos os sábados, às 16 horas, aqui no nosso centro pastoral, centro comunitário. Né? Nossos tios queridos Tawane e Daniel sempre preparando um momento muito especial para você aqui todos os sábados. Contamos com a sua presença. E vamos lá, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho. Muito importante. Muito importante. Para você receber as notificações sobre nossos vídeos, todos os nossos trabalhos aqui do nosso movimento, ok? Ok. Agora sim, Vamos começar. Tia Mari, obrigado mais uma vez por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Kai. Eu fico muito, muito feliz de terem lembrado de mim nesse assunto que eu gosto realmente bastante. E de poder mais uma vez contribuir, né, com as coisas aqui do nosso movimento. Então, gente, curtam, aproveitem pra gente poder fazer mais edições do nosso EJCast também. Exatamente. Com o seu apoio, a gente continua gravando mais conteúdos relevantes para vocês aproveitarem muito e conhecerem um pouquinho mais, com mais profundidade, os assuntos da nossa fé católica, né? Primeira coisa, antes da gente começar também, é Habemus Papam. Todo mundo acompanhou esta semana. Claro que com aperto no coração pela saudade do Papa Francisco. Nosso amado Papa Francisco nunca vai sair, nunca vai deixar nossos corações. Mas a gente já acolhe, com muito amor e carinho, nosso Papa Leão XIV e recebe ele de braços abertos. Nossa, com certeza. Esperando que ele continue um trabalho maravilhoso, né, de condução da nossa igreja. Acho que a gente nunca quer se despedir de ninguém e do Papa não é diferente. Mas esse momento que a gente viveu essa semana de receber um Papa Novo, de ter a expectativa de receber um Papa Novo, e eu acho que para mim que é sempre mais importante ou mais emocionante é vê-lo aparecendo pela primeira vez lá na Basílica. É sempre emocionante, assim. Tipo, eu tava trabalhando e acompanhando e chorando, olhando pra mim o que tava acontecendo. Que é muito bonito, assim, é muito emocionante a gente ver esse tipo de coisa, né? Eu ficava impressionada com as imagens da Praça São Pedro, a multidão de pessoas, né? O calor das pessoas, realmente todo mundo, assim... É incrível ver a reação das pessoas, o amor com que elas estavam ali exaltando e muito felizes, né? E isso também é viver a nossa igreja, né? Não é... Viver a igreja não é só os sacramentos, que são importantíssimos, né? Que fique claro. Participar da missa, participar de movimentos pastorais como o nosso, mas eu acho que ver, né, essa troca de papas, né? Ver o novo sucessor de Pedro... acho que poder participar de tudo isso também é viver a nossa igreja, né? A gente poder entender muitos dos ritos da nossa igreja.
que inclusive fazem muito parte da nossa liturgia também, né? Verdade, tia, é verdade. A gente está aqui justamente para isso, para sugar o seu saber, o seu conhecimento sobre essa matéria. E aí a gente já começa com, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer: como começa o seu caminho, tia, com a liturgia na igreja? Como que a sua história começa a se conectar com esse assunto? É assim, eu comecei a frequentar, de fato, a igreja lá com meus 9 anos, mais ou menos, que era a idade de fazer a primeira comunhão, né? A catequese, né? Eu lembro de ter aparecido um padre que era da paróquia próximo da minha escola, e ele foi falar da abertura da catequese daquele ano, e aí eu pedi para os meus pais, eu falei que eu queria fazer. Bem, e aí fiz dentro ali da Vila Militar, que era onde eu morava na época, e depois que eu terminei o período da catequese, fiz primeira comunhão, eu fiquei ali um aninho afastada, aí quando a minha irmã começou a fazer 2 anos depois, aí automaticamente eu entrei na Perseverança, que era o curso que eles usavam para dar continuidade para as crianças ali. Sua irmã tinha uma vozinha. Se achou. Isso mesmo. A gente tem aí uns 2 aninhos de diferença, então tudo que a gente foi fazendo era eu, 2 anos depois era ela. Muito bem. Então, quando ela estava na catequese, eu estava na Perseverança, e daí pra frente a gente, de fato, entrou na igreja mesmo. Então, fui participando, aí comecei a participar de tudo que eu tinha que fazer na igreja, então eu entrava bem nessa parte da liturgia ali, né? Óbvio que eu não fazia sozinha, eu era muito novinha, então sempre tinham adultos responsáveis por isso, né? O nosso formador litúrgico, o Azevedo, assim, que sempre soube muito, era uma pessoa que inspirava a gente, inclusive, porque tinha conhecimento e era uma pessoa que não se cansava do conhecimento, né? Ele sempre buscava mais. Então a gente foi crescendo ali, foi entrando na adolescência e continuou servindo, né? A minha irmã chegou a ser coroinha, acólita, eu fui seguindo um outro caminho um pouquinho diferente, porque eu ficava mais nessa parte de organização de altar, né? Ainda que eu nem sempre necessariamente soubesse organizar o altar para a missa, né? Sim. Mas eu ia fazendo outras coisas. E aí chegou uma hora que veio o convite pra gente fazer o EJC, então a gente ficou meio que uma perna na paróquia daqui do Santíssimo e outra na capela militar que a gente ajudava. E aí veio fazendo a nossa trajetória de EJC, participando, trabalhando, aí começou a ganhar mais responsabilidade aqui. E aí, por questões de destino, a missa da paróquia militar acabou sendo cancelada, não estavam mais fazendo. Sim. E aí a gente transferiu definitivamente para cá no Santíssimo. Então, isso foi em 2007, mais ou menos. Que me faz pensar que são 18 anos de liturgia. Para o Santíssimo, mas já mergulhado. Exato. Né? A gente já participava, mas em 2007 foi quando, de fato, a minha irmã e eu, a gente entrou aqui na liturgia da missa do EJC. E aí veio a questão de ser ministra, né, de ser jovem ministra, que foi o convite do padre, e continuamos aqui. É maravilhoso poder ter essa oportunidade de um jovem ser ministro. De um jovem ser ministro. Assim, normalmente nas paróquias que a gente visita, a gente vê que não é tão comum que jovens sejam ministros. A gente vê, às vezes, um casal, pessoas mais velhas. Mais velhas, exato. E aqui no Santíssimo Sacramento, a gente tem essa oportunidade de ver os jovens vivendo essa alegria, né? E essa bênção que é ser ministro da Sagrada Comunhão. E assim, é muito bacana, porque era isso, assim, eu conhecia, eu tinha conhecimento, e assim, quando eu tô falando de conhecimento, assim, é conhecimento basicão do ser humano, tá? Não é nada extraordinário, né? Mas a gente sabia como cuidar de algumas coisas, né? O que tinha que fazer, como que era para fazer uma procissão de entrada, esses cuidados, assim, básicos que acho que são necessários da gente ter. E quando eu recebi o convite para ser ministra, ali sim eu consegui me aprofundar na questão do rito litúrgico e aí especificamente na missa, né? Tá. Porque a gente fala de liturgia, que envolve muita coisa, é um assunto muito amplo. Exatamente. E aí a gente traz ele pra missa que fica um pouquinho mais fechado, né? Esse assunto. É aí que começa
Aí começam as dificuldades Pra entender tudo. pra gente entender. Veja bem, a irmã falou, a irmã, que também é minha irmã, a tia Momozão, ela comentou que a tia Chu acabou indo para um caminho de ser acólita. E você Isso. ficou mais na organização da missa, do altar. Quer dizer, então tem todas essas divisões. Aí a gente Sim. escuta, assim, a gente escuta pastoral da liturgia, o ministério de liturgia, a gente escuta, não faça isso não é litúrgico, não, vamos seguir assim, então, procissão de entrada, esse fenômeno todo. Então, tem a questão da missa, tem a questão fora da missa, para a gente começar a entender um pouco, então, o que é liturgia, tia? O que é liturgia? O que é a missa? Como essas coisas se relacionam? E se é realmente verdade que a nossa liturgia tem origem na liturgia judaica, né? Acho que eu vou começar de trás para frente aqui para poder acho que englobar tudo. Perfeito. A nossa liturgia, ela tem sim origem judaica, como a nossa história do catolicismo tem origem judaica, né? Perfeito. O catolicismo veio a partir de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, enquanto homem, ele era judeu e ele seguia as leis judaicas da sua época, né? Perfeito. E ele tinha, assim, né, todo um cuidado de seguir o que era a lei, mas ele também veio trazendo as renovações para aquilo que era de Deus, do Deus verdadeiro, né? E não ficar focado somente na lei por si só, né? A lei por lei somente, ela fica vazia. E aí ele veio trazendo esse significado para perto de Deus. Então, sim, nós temos origem judia, né? Judaica. Nós temos origem judaica, sim, em relação à liturgia. E aí, a partir de Cristo, quando começaram esses primeiros movimentos, as primeiras organizações de celebração, conforme os apóstolos foram fazendo aquilo que Deus tinha pedido, aí nós fomos nos tornando, de fato, católicos, né? Cristão católico. A liturgia... Eu, Mariana, acho que tenho um pouco de dificuldade de definir numa única palavra. Mas tem uma definição que eu acho muito boa, que vem deste livrinho aqui, ó. Já fica a dica, pessoal. Isso aqui é bom pra caramba. Porque não vai ter replay. Segurem aqui a imagem, veja só. Esse a dica da aqui tia é muito bom. Depois eu passo direitinho todas as referências que eu trouxe aqui pra vocês. Mas ele explica um pouquinho da liturgia, e eu acho que uma definição muito legal que eu tenho dele é que a liturgia, ela é uma obra divina e humana. Ela é visível com realidades invisíveis. Porque, né, a liturgia veio de ações que Cristo foi orientando que os discípulos fizessem após a sua partida. Certo. Né? Então, eu acho que aí vem a questão da realidade humana e visível, porque somos nós, seres humanos, seguidores de Cristo, que estamos colocando em ação tudo aquilo que Ele nos pediu. Então, é a nossa participação. É a nossa participação. A nossa participação. Para ser liturgia, tem que ter também a participação do homem. Exato. A gente não pode achar que a missa é um negócio muito distante, ou que qualquer outro tipo de celebração que nós estamos participando, seja um casamento, um batizado, até um funeral, né? É litúrgico também, né? A gente tem coisas para seguir de uma liturgia católica, né? Exato. Então, a gente fala de realidade humana e visível, porque somos nós fazendo aquilo que Cristo nos pediu, aquilo que Ele nos orientou, né? Certo. E essas primeiras celebrações que começaram ali depois que Cristo ressuscitou, apareceu entre os discípulos, se manifestou perante a eles e aí depois ascendeu aos céus. Ele foi deixando as suas orientações, né, para que os discípulos, né, os apóstolos ali naquela época também começassem a fazer começassem a criar as suas tradições. Né? Então, por isso, mais uma vez, a gente vem de uma origem judaica, sim, e a pedido daquilo que Cristo nos deixou, né? Tipo, ele estava indo, né, ascendendo aos céus com a promessa de retornar, então ainda esperamos a sua volta, mas com a certeza de que ele não nos deixaria, né? Então, a realidade invisível e divina da questão litúrgica vem disso, de saber que Cristo nos pediu tudo isso
real dele. Exato, de que ele faz presença, né? Aquela história de onde... Aquela história não, né? Aquela passagem real, né? De aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, a liturgia, ela traduz muito bem isso, né? Porque a gente nunca vai fazer isso sozinho também. Perfeito, né? Perfeito. Então, eu acho que a definição da liturgia é isso, assim, é saber que nós estamos fazendo alguma coisa que Cristo nos pediu, que foi aquilo que Ele nos orientou, e Ele não simplesmente deu uma orientação e foi embora, né? Ele continua participando disso conosco. O mistério da Eucaristia também é exato, né, tia? É a profundidade dessa presença que se faz ali no corpo, no sangue, alma, divindade. Exato. Que a gente vê num pedacinho de pão, que a gente comunga toda a missa, mas que é essa presença constante, né? Com certeza. Conosco. É saber que ele está ali presente conosco, né? Ele não simplesmente pediu para que a gente fizesse e foi embora. Foi embora. Não. Tchau, volto depois. Não. Ele continua nos dando esse apoio. Então, e eu acho que o legal da liturgia é a gente crer, né? Assim como os discípulos, né? Os apóstolos, na verdade, acreditaram porque ouviram. A gente acredita porque a gente sabe de todo um caminho que a nossa igreja veio trilhando há 2000 anos. Então, acho que essa, inclusive, é a beleza da nossa liturgia. 2000 anos de trajetória, de história, exato, de caminhada. Quer dizer, se fosse algo não real, isso já teria se acabado há muito tempo, né? Exato. É um grande mistério. É um grande mistério, tia. E as festas, assim, eu fico pensando em tudo isso que... Essa construção da tradição litúrgica, que tem todas as festas que a gente celebra, você falou da Ascensão, né, do Senhor, a gente está no tempo pascal agora, que a nossa igreja está vivendo nesses dias, e logo mais a gente vai ter a Ascensão de Cristo. Essas festas, isso se organiza de alguma forma na nossa igreja, não se organiza? Sim, com certeza. A gente já escutou falar sobre o ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? Como que a gente, não sei, se divide, como define? É ele que organiza essa questão das festas, das missas, das celebrações? Isso, assim, quando a gente fala da liturgia, a gente tem tempos específicos, né, da nossa igreja, para viver especificamente aquele período. E um não é mais importante do que o outro, né? Todos são importantes porque eles trazem, né, eu acho que se a gente for avaliar bem, a gente traz momentos diferentes da vida de Cristo nos orientando, né? Então, o nosso tempo, ele é dividido em tempo pascal, que nós ainda estamos vivendo, e que começa no domingo da ressurreição, né? Então, o domingo de Páscoa, nós abrimos o tempo pascal, e aí ele vai até o domingo da ascensão do Senhor. Tá, ok. Depois tem o Pentecostes. Isso, é verdade, tem o Pentecostes. Esqueci o Pentecostes. É porque a gente tem toda essa trajetória. Então, assim, o tempo pascal começou lá no domingo da ressurreição. E aí a gente, nesse período todo, vai vivendo a permanência de Cristo com os apóstolos depois que ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou, né, no domingo de Páscoa, e logo depois ele se manifesta aos discípulos, aos apóstolos. Assim, gente, só uma coisa, né, que a gente está aqui, ó, discípulos de Cristo somos todos nós, hoje. Os apóstolos, especificamente, a gente está falando daqueles 12 que foram escolhidos por ele, né? Então, às vezes eu vou confundir um pouco aí, porque no fim somos todos. Porque eles, antes de serem apóstolos, eles foram discípulos também. Exato. Eles foram chamados a viver aquilo com ele e para depois terem sido escolhidos como apóstolos. Porque aí são os primeiros discípulos. Né? Exato. Então, assim, ele ressuscitou domingo de Páscoa e aí ele vem mostrando, né, a convivência dele com os apóstolos ali naquele período pós-ressurreição. Né? Então, tem algumas passagens muito significativas, que é o caminho dele para Emaús, junto com alguns apóstolos. Passagem muito bonita. E aí, depois, quando ele se manifesta, de fato, aos apóstolos ali no cenáculo, que é quando São Tomé não está, e aí fala que só vai acreditar se vê-lo, se tocar nas suas feridas, nas suas chagas, e aí ele se manifesta novamente para ver, para que São Tomé possa de fato acreditar. Depois ele vai convivendo com os apóstolos e ali ele vai fazendo a orientação do que ele pretende, né, do que ele deseja para a sua igreja,
né? Para uma igreja que acabou de ser formada, mas que talvez ainda a gente não consiga, no tempo, na história, a gente não consiga dar um nome para ela ainda. E a passagem de Emaús, que você comentou agora, tia, me lembra também liturgia, porque Cristo vai conversando com os apóstolos. Eram apóstolos? Quem é? Bom, dois que eram dois apóstolos que agora eu não lembro quais são. E eles estavam caminhando com Jesus, não reconheceram a ele era o Cristo ressuscitado, e aí ele, né, vocês perguntam para ele se ele não está sabendo o que foi que aconteceu em Jerusalém, que mataram, né, Jesus, Sim. então ele não me diga, né, ele mesmo falou, sério, não acredito. Mas aí depois ele começa a falar e contar para esses discípulos toda uma história, né? Diz que no trecho, na passagem, tem que ele conta toda a história desde a salvação, Moisés passa por toda a explicação, e isso para mim parece que é uma homilia, assim, né? Lembra muito a liturgia do Sábado Santo, da Missa do Fogo Novo, que também começa lá com Adão e Eva. Sim, né? A gente revê toda a história da nossa igreja, a história da igreja da salvação do homem, né? Até chegar no novo Adão, que é o próprio Cristo. Exato. Então, nesse tempo litúrgico, a gente vai vivendo, né, não sei se teologicamente é certo dizer isso, mas hoje, assim, ao meu ver, esse tempo litúrgico, ele vem trazendo a formação da nossa igreja católica, cristã católica. Né? Justamente porque era o período de convivência com Cristo, era o período em que ele foi orientando os apóstolos com a igreja nascente. Exato, a igreja mais primitiva ali na igreja católica primitiva, né? Então, tem a manifestação dele no caminho para Emaús com os apóstolos, o aparecimento dele, né? A aparição dele para os apóstolos no cenáculo, quando ele volta novamente para que São Tomé possa vê-lo. E aí ele vai dando orientação, dizendo que ele está indo para junto do Pai, mas que ele vai voltar. Então, assim, ele está indo, mas nós temos a promessa do seu retorno, né? E acho que como católico, esse é o nosso foco, assim. É para onde a gente olha para o alto e acredita que ele volta para fazer aquilo que ele prometeu. Então, logo depois disso, tem a sua ascensão, que é quando ele subiu aos céus para junto do Pai. E aí nós, com os olhos humanos, não podemos mais vê-los, os apóstolos, os discípulos de Jesus também não podem mais vê-lo. E aí, na semana seguinte, nós temos Pentecostes, que é um momento muito importante. Inclusive, nós temos tema de JC sobre isso. E foi a manifestação do Espírito Santo, né? E aí, acho que o Espírito Santo é aquele que Cristo prometeu que estaria sempre junto de nós, para não nos deixar sozinhos. É o que chamam de Paráclito. É o Paráclito. Exato. Nas leituras bíblicas aparece muito essa palavra. Exato. Então, assim, né, Deus Uno e Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, além de ser um só com Deus Pai e Deus Filho, ele veio ao nosso auxílio para nos ajudar justamente a pôr de pé aquela igreja que Cristo estava nos pedindo. Então, Cristo retorna para o Pai. Exato. Mas o Espírito é aquele que fica. Que é o que fica conosco. Que é o que nos auxilia a pôr de pé aquilo que ele nos pede, né? Nosso JC está de pé aí há quase 25 anos, graças ao Espírito Santo. Jubilando. Então, assim, com a celebração de Pentecostes, nós encerramos o tempo pascal, que foi esse tempo, então, que a gente viveu desde o domingo de Páscoa até Pentecostes. Isso aí dá em torno de 60 dias, mais ou menos, né? Tem a contagem certinha, que aí eu não tenho muitos detalhes de como a gente faz. A gente fica para você jovem, procure no Google. A gente vai pesquisar isso daí para poder continuar se informando da nossa igreja, gente. Tem que se alimentar esse saber, né? Exato. E aí, depois disso, a gente entra no tempo comum, que é um tempo que, né, na liturgia, quando a gente vai à missa, pega o folhetim, tá lá escrito: primeiro domingo do tempo comum, segundo domingo, 30º domingo do tempo comum. Haja domingo. Ele é um tempo em que a gente vai conhecendo a obra de Cristo. A gente conhece a vida dele, o mistério,
são principalmente as liturgias de missa especificamente, né, as leituras, elas vão falar muito sobre as parábolas, que era como Jesus ensinava o povo daquela época, para ficar fácil de entender. Então, o tempo comum, ele não é menos importante, tá? Mas ele é para mostrar a obra de Cristo, né? Como ele foi agindo, como ele ensinava, mostrar que sim, ele era um judeu que seguia a lei, mas que ele não colocava a lei acima de Deus, né? E veio trazendo, na verdade, ele trouxe valor à lei da época justamente pelo fato de que ele colocava Deus nela, né? Saber viver a lei, né? Exato. No sentido que é... Acho que no sentido mais completo, né, da nossa religião. Exatamente, mais completo e que, assim, que do amor mesmo, e que prevalece o amor, né? Porque se Deus é amor e ele nos ama, Exato. a lei veio também para isso, para proteção do homem, vou dizer assim, ó. Exato. A palavra que eu encontrei agora foi essa, mas acho que é isso. É a gente saber colocar Deus na frente de tudo e viver a lei com Deus, né? Com o sentido pleno da palavra, não esvaziada só por ter que seguir uma regra, uma norma e... Exato. Então ele veio justamente para isso. Dar sentido. Exato. Ele veio dar sentido àquelas leis que já existiam. Então o tempo comum, ele nos faz entender a vida de Jesus, os costumes da época, como ele veio trazer sentido àquilo tudo, né? E aí, no tempo comum, quando a gente fala especificamente de ações específicas de Deus ali naquela época, foi quando ele curou, quando ele fez milagres, né? Acho que a cura da mulher hemorroíça, que é a mulher com fluxo de sangue, do paralítico, do cego, que ele cuspiu na terra e na areia, fez lama e curou, né? Assim, o tempo comum é pra gente poder entender como era a vida de Jesus, sabe? E talvez vê-lo como um igual, né? Na forma humana, como isso pode nos impactar no dia a dia, né? E assim, a gente tá falando de igual na questão humana, biológica, né? Porque a natureza... São duas naturezas. Exato, a natureza divina estava ali. Exato, a gente não pode esquecer nunca dessa natureza divina. E aí foi manifestando os seus sinais, né? Exato. Esse é o ministério que ele foi vivendo. Então o tempo comum fala muito do exercício do ministério. Exato. Jesus, Senhor, quando começa a missão, é isso? Isso, exato. Então ele mostra o seu começo de missão, o momento em que ele foi batizado pelo Espírito Santo, lá no Rio Jordão, por João Batista, que era seu primo, né? Então, a vida de Jesus a gente contempla nesse período do tempo comum. Muito bem. No finalzinho do tempo comum, nós temos o tempo do Natal, né? Que é um tempo de espera, na verdade. Não é Natal agora, na verdade, é o Advento. Olha, eu tava antecipando o negócio. O Advento que nos prepara para o Natal. Exato. O Advento, ele é um tempo de espera. Detalhe, né? Vamos voltar 2 segundos aqui nesse cronograma. Muito bem. O tempo comum, ele vai até o domingo de Cristo Rei, que normalmente acontece no último final de semana, no último domingo de novembro, né? Ou, teoricamente, 5 domingos antes do Natal. Então, a festa de Cristo Rei, que celebra, né, a divindade de Cristo, a Deus Filho, que é uma festa muito importante para a nossa igreja, ele encerra o tempo comum. Então, a gente veio, né, durante 33 domingos ali ao longo do ano, celebrando, né, conhecendo a humanidade de Jesus, conhecendo a sua divindade, principalmente, e aí ela é encerrada com essa festa de Cristo Rei. E aí, na semana seguinte, nós começamos o Advento, que aí é um período de 4 domingos, não é necessariamente 4 semanas, tá? E isso é uma continha importante aí da gente fazer. Pegadinhas, hein? Pegadinhas, exato. A gente sempre precisa contar em domingos, porque domingo é o dia do Senhor. É o dia em que ele ressuscitou. Então, todas as contagens da nossa igreja, ou pelo menos a maior parte delas, são feitas a partir do domingo. Muito legal. Então, por isso que o domingo do Advento começa
os 4 domingos do Advento são contados no domingo, não necessariamente 4 semanas. 4 semanas. Porque podemos acontecer, por exemplo, de o 4º domingo do Advento ser, por exemplo, o dia 23 de dezembro e segunda-feira, dia 24 de dezembro, se isso acontecer no calendário, já é o tempo do Natal. Olha só, coladinho. É coladíssimo, assim, é super pertinho, porque a gente tá contando domingo, tá? Tá. E aí o Advento, ele vem para nos preparar para o Natal, para o nascimento de Cristo. Então ali a gente vai viver também a espera de Maria, a espera de Nossa Senhora pelo seu nascimento. E eu acho que aqui eu faço um parênteses, porque Nossa Senhora se entregou inteiramente, né, a Deus, ao projeto que ele tinha. Ela não teve dúvidas quando foi anunciada que ela seria a mãe do Salvador. Ela aceitou sem saber o que estava acontecendo, mas ela confiou. E aí, mais uma vez, porque Maria também era uma mulher judia, então ela também seguia a lei, ela tinha consciência dos costumes ali daquela época. E os judeus esperavam a vinda do Messias. Maria também esperava a vinda do Messias. E aí, quando ela foi comunicada pelo anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias... Meu Deus, pensa que honra, né? Mas que medo também, né? Como será que a gente, Como na isso nossa vai pequenez, né, a gente receberia uma comunicação, um anúncio desse? Exato. Então, assim, o tempo do Advento, ele vem para nos preparar e justamente para lembrar, né, do sim de Maria. E aí é um tempo muito propício para que nós possamos refletir no nosso sim diário a Deus, naquelas pequenas coisas que a gente precisa de fato confiar e entregar a Ele, como nas grandes também. Então, o tempo do Advento, ele vem nos refletindo sobre todo esse caminho, né, de entrega de Nossa Senhora e o quanto, na verdade, ela foi se entregando a todo aquele saber, né? Tem um livro, é uma novena, na verdade, chama 9 Meses com Maria. Super recomendo também, gente. Assim, ele é baseado, né? Não é história real, não é fato real, mas foi um padre que escreveu. Então, assim, padre a gente já sabe que tem uma base teológica muito grande, né? Bem Muito maior profunda. que a nossa, né? Exato. Então, ele foi fazendo essa novena, passando ali pelos 9 meses de gestação de Nossa Senhora. E aí, no período do... É muito bonito. E aí, a gente vai vivendo o tempo da igreja também junto com esse livro. Nos momentos finais, ali, nos últimos dias de gestação de Nossa Senhora, tinha a questão de que ela e José tiveram que ir até Jerusalém para fazer o recenseamento. E assim, para Nossa Senhora foi muito difícil, porque um barrigão montada num burrinho, gente, subindo uma estrada de terra, trepidando. Exato, assim, ali naquele livro, ele foi falando da dificuldade, das dores de Nossa Senhora, mas do quanto ela ia entregando isso, né? O livro, né, ele é uma história, ele é uma ficção com base, né, naquilo que um padre que conhece de teologia criou, mas ele é um convite para a gente se aprofundar nesse tempo do Advento. Meditar um pouco sobre essa vivência de Nossa Senhora de São José, esperando o Deus menino nascer. A vinda de Deus. Exato. Então, assim, a gente nem precisa passar por isso hoje, né? A gente vai sair de uma cidade, vai para outra, a gente vai confortavelmente dentro do carro. Ar-condicionado. Exato. Mas aí acho que fica o convite para a gente poder viver o Advento na nossa liturgia, né? E poder se aprofundar nesse tema. De conseguir esperar a vinda do Salvador, né? O nascimento dele. É o mistério da encarnação do Verbo. Exato. É o momento ali que Deus, Filho, que pra gente até então era uma promessa, se faz homem. E até então se faz pequeno como nós, né? E frágil como um pequeno bebê. Então o tempo do Advento vem justamente para isso, para que a gente possa entender o mistério divino do Deus encarnado na fragilidade humana, né? Num igual. E num contexto, assim, de vulnerabilidade. Total, não só por ser bebê, mas assim, a realidade da pobreza. Da pobreza, né? Exato. Dessas dificuldades todas que essa família teve. Exato. E assim, mesmo que fossem
né? Não era o caso. Mas mesmo uma família rica da época, ele não tinha o conforto que a gente tem hoje, né? É uma realidade completamente diferente. Então, assim, a gente já tem 1000 diferenças em relação a isso. E o advento vem justamente porque a gente possa entender essa encarnação, né? Tipo, como Deus, que é Deus, mandou o seu filho no meio de nós, se fazendo igual a nós, né? Realmente. E aí, no nascimento de Cristo, a gente dá início ao tempo do Natal. O quarto tempo, então. Que já é o quarto tempo. Teve o Pascal, até agora a gente falou do Pascal. Do comum, Advento e agora o Natal. Exato. Então, o Natal está ali celebrando o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias. Então, ele vai desde do dia 24, né? Que já é a véspera do Natal em si. E aí, a gente vai até em torno do dia 6 de janeiro, se eu não me engano. Que é a manifestação, né? A Epifania. A Epifania do Senhor. Exato. Eu sempre falo que é a festa de reis, só que não é a festa de reis. Não é a festa de reis. É a Epifania do Senhor. Adoro os reis magos, mas comento ali, é de manifestação. É de manifestação. É a manifestação da natureza divina daquele pequeno bebê que acabou de nascer. Então, a gente vem contemplando esse período, né? Tipo, o nascimento, pelas leis judaicas da época, a necessidade da purificação de Nossa Senhora, a apresentação da criança no templo, que era, principalmente porque, assim, na lei judaica, o primogênito homem deveria ser apresentado ao Senhor no templo. Então, né, José e Maria, exato, eles eram judeus, eles cumpriam as leis daquela época. Então, o tempo do Natal é para que nós possamos refletir mais uma vez, né, sobre a manifestação, né, o nascimento de Cristo, como natureza frágil que somos, humana, mas aí vamos vivendo todo aquele processo, né, da apresentação de Jesus, da purificação de Nossa Senhora, e aqui acho que é uma cena muito bonita, que é quando Maria e José vão até o templo e eles encontram com um ancião no templo, que fala que ele viu o Cristo. Também era um judeu, ancião, idoso, assim, quase pronto para morrer. Simeão. Gente, eu sou muito ruim de nome, tá? Eu sou ótima pra data, mas de nome eu sou muito ruim. São muito nomes, gente, na vida. E aí eles encontram com Simeão, e Simeão, assim, reconhece que aquele é o Salvador. Né, que inclusive muitos judeus da época não reconheciam, né? Inclusive, na verdade, a questão, vamos antecipar o tempo de novo, a gente chega na Quaresma e chega no tempo pascal, né, e na morte e ressurreição, na morte e crucificação de Cristo, porque os judeus não reconheciam Cristo como o Salvador. Olha só, né? E Simeão reconheceu. Já na figura de uma criança. Um bebê, ele já conseguiu ver o Messias. Ele conseguiu. Porque, e assim, era com certeza uma pessoa muito inspirada pelo Espírito Santo, né? Que ainda não estava pessoalmente apresentado a nós, mas era uma pessoa cheia de Espírito Santo, né? E aí ele, ao ver Jesus e Maria e São José, ele reconheceu naquela criança o Salvador que tinha sido prometido a eles. E aí ele que fala que ele já pode morrer porque os olhos dele já viram a salvação. Exato. Maravilhoso isso. Então, eu acho que é mais uma vez até o exercício do crer sem necessariamente ter a certeza. Exato. Né? Simeão viu ali uma criança. Fica aí a pergunta se morreu logo em seguida ou não, mas ele reconheceu ali o Salvador. E aí, logo em seguida, vem a festa da Epifania, que é justamente essa natureza divina se manifestando numa criança, né? Num bebezinho tão pequenininho. Então, acho que o tempo do Advento e o tempo do Natal são os mais curtinhos que a gente vive, né, da nossa igreja. E aí, logo na sequência, nós temos a Quaresma. Que começamos... Só que a ressurreição? Não, mas a gente tem que passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto e passar pela cruz, né? O tempo do Advento, ele começa na quarta-feira de cinzas. Do Advento da Quaresma. Quaresma. Oi, gente. Podcast. Tudo ao vivo.
A quaresma. Eu acho que eu já imagino o que está acontecendo. É o bug das cores. É o bug. É porque eu tô pensando aqui nas cores também. Não parece uma roxo. Roxo. Depois a gente pode falar um A pouquinho gente fala um sobre pouquinho isso. disso também, verdade. Ok, vamos lá. A quaresma Parece. começa sempre na quarta-feira de cinzas. Então, a gente vai viver o período do carnaval até a terça-feira de carnaval. Terça-feira de carnaval, se você for à missa, eu espero que você vá na missa, né? Você pode ir com um bloquinho de carnaval, você pode prefar, você pode fazer o que você quiser no carnaval, né? Desde que não seja motivo de botar o santo de costas na parede, né? Porque ele não tá vendo o que você tá fazendo, né? Então, se você for à missa na terça-feira de carnaval, você vai ver que ainda tem comum. A nomenclatura ali do folhetinho que a gente utiliza na missa é tempo comum. Quarta-feira de cinzas, damos início ao período da quaresma. Exato. Que inclusive é quando vira chave, um tempo completamente diferente. Uhum. É uma missa muito bonita, é uma celebração muito bonita. Tem aquela questão da bênção, né? Com a cinza. E aí uma frase que é muito relevante, né? Muito importante, que traduz muito bem esse período, é do pó viestes ao pó voltarás. Acho bem profundo. É profundo isso, sim. Exato, porque assim, quem somos nós, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então, tipo, eu preciso voltar todo a minha vivência para aquilo que é importante para Deus, para aquilo que Ele vai me pedindo também. Então, aí esse período da quaresma, a ideia não é sofrimento, tá? A ideia é que a gente possa voltar o nosso olhar para nós mesmos e para aquilo que, né? Acho que não é voltar o nosso olhar num sentido egoísta da palavra, né? É voltar o nosso olhar para a gente, para saber o que a gente está fazendo para amenizar o sofrimento de Cristo, né? É uma vivência, é um período de reflexão de como a gente vive a nossa fé, a nossa realidade, a nossa relação com Deus. E é por isso que fala que é um tempo de conversão. Porque exato. A gente olha para dentro de si e começa a perceber em nós algumas coisas que a gente pode precisa mudar. Exato. Né? Aquilo que não condiz muito da nossa prática com aquilo que Deus deseja, né? E que Ele espera de nós, assim. Exato. Não que Cristo está esperando que a gente seja, né? Eu acho que Ele acompanha nosso processo de conversão e de busca da santidade, né? Inclusive, Ele espera muito o nosso tempo também, né? Ele não espera mudanças radicais. Não, Ele é muito paciente. Meu Deus. Então, o período da quaresma vem justamente para isso, assim, para que a gente possa olhar para nós, ver aquilo, né, assumir as nossas faltas, ver aquilo que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar, e aí voltar tudo isso a Deus, né? Não adianta eu simplesmente fazer uma mudança e mudei. Conversão é isso. Exato. Seja um processo, qual o propósito, que seja de verdade, né? Exato. Que mude mesmo. Que mude de verdade. Mude a direção, né? Conversão é isso, é mudar a direção. Exato. E aí, nesse período de quaresma, uma das liturgias mais conhecidas é quando Cristo foi fazer o seu momento de retiro no deserto. Aqueles 40 dias. Aqueles 40 dias que ele ficou no deserto, né? Então, ele ficou rezando, jejuando, Sofreu tentações, né? Um outro evangelho que é muito conhecido desse período é justamente quando ele estava, acho que até no final dos seus 40 dias ali, e aí o diabo apareceu a ele, tentando fazer mudar de ideia, né? Ali, acho que naqueles 40 dias, Cristo já estava muito, né? Já tinha totalmente a sua consciência humana e divina agregadas, sabe? Tipo, coladas, integradas, uma na outra. E aí isso faz com que Cristo entenda que ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, inclusive acho que entenda até o que está esperando por ele ali naquele final de quaresma, sabe? Então, por isso que a gente fala muito do que a quaresma é o tempo do deserto, né? É um tempo da gente praticar mais jejum, mais oração, é isso, assim, é voltar o nosso olhar para dentro para ver aquilo que nós precisamos mudar e devolver isso para Deus, sabe?
Preferencialmente com as ações que são orientadas durante a quaresma, né? Você falando desse tempo que Jesus vai ao deserto, me lembrou muito... Quem não assistiu The Chosen, assista. Boa. É uma boa recomendação, fica a dica. Na série, eu vou... Não sei, é uma percepção. Na série eu fui acompanhando e realmente depois que Jesus faz esse caminho, né? De vai ao deserto e tal, a gente percebe que ele vai ficando mais sério, né? Antes, Isso. tudo bem, ele era super animado com os discípulos, muito bacana, mas ele vai realmente, acho que entrando nesse mistério do que vai acontecer depois, né? Que ele vai chegando, vai ter que ir a Jerusalém, vai passar por todo aquele sofrimento. Eu acho que ele talvez vai entronizando muito esse acontecimento na vida dele e ele vai ficando um pouco mais sério. Né? A gente vai percebendo a preocupação que ele tem com os discípulos não entenderem o que ele está falando, né? E acho que é a natureza humana de Cristo se manifestando nesse momento, né? Porque quando a gente tem um problema, a gente não quer brincar, a gente não quer fazer piada, né? A gente está concentrado. A gente vai se concentrar em resolver aquela questão. E eu acho que não é que Cristo estava concentrado em resolver um problema, mas acho que é entender, é poder ir trabalhando, né? Podendo a natureza humana entendendo o que o divino precisava passar, né? E saber que aquilo tudo ia se manifestar na carne, né? Na pele. E saber que, inclusive, eles não poderiam evitar aquilo, porque quando Pedro fala para ele que corta a orelha lá do soldado como vai prender, né? Quer dizer, ele tenta, sei lá, talvez oferecer alguma resistência, Jesus impede, né? Sim. E assim, quando Pedro fala para ele que isso não poderia acontecer e tal, ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Sim. Né? Porque Jesus sabe aquilo que ele tem que cumprir. Exato. A natureza humana já entendeu o que a divina precisa passar ali, né? E que é isso, assim, o objetivo de vida de Cristo era justamente a cruz, né? Não era para ser afastado. Então, acho que o período da quaresma vem muito falar da natureza humana de Cristo, entendendo tudo aquilo que ele precisava passar, né? Acho que entender o que era o que vinha da natureza divina dele, certo? E aí a quaresma, ela vai até o domingo de Ramos. Então, a gente vai contar 5 domingos. Aí, mentira. A gente vai contar 5 domingos. Então, a quaresma começou lá na quarta-feira de cinzas. E aí eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, 5 domingos de quaresma. E aí, no outro domingo, nós temos o domingo de Ramos. Tá. E é o domingo que começa a Semana Maior. Santa. A gente chama de Semana Maior, é conhecida com esse nome também. Que Exato. É a Semana Santa. Exato. Então, assim, a gente veio fazendo o caminho da quaresma para nos preparar para o que é a Semana Maior da igreja. Né, que é onde a gente vai de fato viver aqueles últimos dias, aqueles últimos momentos de Cristo, até chegar no momento da ressurreição, crucifixão, morte e ressurreição de Cristo. Exato. Assim, o domingo da quaresma, ele, vamos dizer assim, que ele está entre tempos específicos. Né? Porque a quaresma vai até o quinto domingo, certo? Certo. Aí eu tenho o domingo de Ramos. E aí eu inicio a Semana Santa. É como se a Semana Santa, acho que numa forma didática da gente explicar, fosse um tempo propício só dela. Né? A gente vai viver especificamente aquele tempo, né? Então, aquela semaninha ali, ó, domingo de Ramos, todo mundo celebrando que Cristo, o Salvador, chegou com Ramos, aquela festa, aquela alegria, porque Cristo, o Salvador, chegou. Né? O povo judeu daquela época viu, assimilou, pelo menos, que Cristo era o Salvador e ele estava chegando. Então, ali, naquele momento, aquela festa, aquela alegria que a gente tem de ver o Messias chegando, é específico daquele domingo de Ramos. E eu acho que é importante a gente lembrar essa questão dessa alegria, porque os domingos da quaresma, a gente faz aquela coisa mais contida, né? A gente mais entronizada, né? A gente fica um pouquinho mais quietinho, né? Introspectiva. Tanto é que na missa, por exemplo, a gente não vai cantar glória. Importante isso. A gente não canta aleluia. Exato, porque justamente a gente está se preparando para viver com Cristo aquele sacrifício que ele viveu. Né? Eu tô cantando glória, porque glória é a manifestação de Deus, né? A aleluia é crer que o Deus vivo está aqui, é a alegria da ressurreição. O Cristo está aqui, o Messias está aqui.
E aí o período da quaresma, ele vem justamente para que a gente possa silenciar, ouvir o que Deus tem para nos falar. Então, nas missas, o glória e o aleluia não são cantados. E aí a gente chega no domingo de Ramos, e aí o domingo de Ramos é glória, aleluia, e ramo, Osana Rei. Osana Rei, que a gente adora. Osana Rei, aquela briga pra quem vai ficar com ramo. Quero levar pra minha casa, minha mãe também quer, minha tia Exato. não quer, vou pegar pra ela e acabam todos os ramos, o coleguinha fica Sem o ramo. Muito triste isso. Exato. Mas assim, depois daquele período, né, de uma igreja mais séria, né, menos decorada, a gente vem aquele domingo, assim, de uma alegria, né, de uma felicidade, porque o povo está reconhecendo a chegada do Salvador, né? Maravilhoso. E aí a gente... Agora é uma visão diferente do Messias. Exato. Viram como o Messias, mas não entenderam o que ele ia fazer. Sim. Né? Mas mesmo assim, ele teve uma super recepção quando ele chegou em Jerusalém, e aí por isso os ramos balançando, que é um sinal que a gente usa até hoje na nossa igreja, né? Verdade. E aí o domingo de palmeira, Ramos, é oliveira, não sabemos até hoje. mas é um ramo verde. Ramo verde que indica a chegada do Salvador. Muito bem. E aí, com isso, a gente dá entrada à Semana Maior, né? À Semana Santa. E aí, Semana Maior, porque a gente tá falando do sacrifício, né? De Cristo, da sua É a ressurreição de todo o mistério, né? Parece que todos os tempos litúrgicos convergem ali e chegam para ele. Exato. Na semana, porque vai morrer, vai ressuscitar. Quer dizer, exato. Então, assim, apesar de eu ter dito que nenhum tempo é mais importante do que o outro, mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, né? O mistério todo da nossa igreja converge para a ressurreição de Cristo. Só que para ele ressuscitar, ele teve que passar pela cruz, né? E então, nesse período, nessa semana específica, é onde a gente vai viver talvez os momentos mais intensos da nossa liturgia como igreja, né? Então, ali nos evangelhos, né, quando a gente vai à missa ver os evangelhos, a gente está vendo quando Cristo entrou no templo de Jerusalém e viu aquele monte de mercador, né, de comerciante, e aí ele sai chicoteando todo mundo e derrubando mesa. E aí, às vezes, no primeiro momento, a gente vai pensar, nossa, tipo, pra que tudo isso? Pra que essa violência? E não era, né? Ele estava falando, tipo, do que tinha virado a casa de Deus. Sim. Né? Era uma questão só de comércio e não necessariamente de um encontro com Deus. Com Deus, né? De fazer da casa de meu pai, né? Uma casa de comércio. Né? Exato. Então, essa semana a gente vai vivendo esses momentos, assim, mais amargos, né? Mas assim, amargos por conta da vivência que a gente sabe, né? Que vai acontecer. Então aí vem a preparação. E aí a gente chega, por exemplo, na quinta-feira da Semana Santa. O lava-pés. Que é o lava-pés, que é o início do nosso tríduo pascal. Então são 3 dias específicos de celebração dessa Semana Santa. Isso. Importantíssimo, gente. Inclusive, nós jovens participamos ativamente deste tríduo. Compareça todos os anos, a nossa paróquia faz essa missa. Geralmente os jovens ficam responsáveis pela vigília que acontece depois da missa. Então é muito importante a participação de vocês. Que é isso, é participar da vida e do mistério da igreja, mas principalmente da vida de Cristo, né? É estar com ele nesses momentos, né? Exato. E aí, a Quinta-feira Santa, que é a gente popularmente chama de missa do lava-pés, né? Porque oficialmente no folhetinho lá tá escrito, né? Como instituição da Eucaristia, missa vespertina do Senhor, da ceia do Senhor. Então, assim, a Quinta-feira Santa é o dia em que Jesus se reuniu com os seus apóstolos e fez ali a instituição da Eucaristia, né? É quando ele faz a partilha do pão e do vinho, quando ele entrega isso aos seus apóstolos, e aí, né, vem aquele trechinho clássico da nossa celebração litúrgica, né? Este é meu corpo, este é meu sangue, tomai, comei, bebei. Então, assim, é um resumo, né? De tudo aquilo que ele vai nos deixar depois de tudo que ele tem para passar. Fazer isso em memória de mim, quer dizer, pra gente viver isso todos os dias. Exato. Inclusive, uma coisa que é importante, toda missa a gente vai ter a consagração, que é este momento da divisão, né? A consagração do pão, o pão que vira corpo de Cristo, o vinho que vira sangue, e aí que mais no finalzinho da missa nós vamos comungar.
nós não estamos relembrando esse momento. Nós estamos fazendo aquilo de novo. Aquele sacrifício de Cristo acontece de novo. Aquele momento com os apóstolos, em que ele partiu o pão, deu o pão aos apóstolos, colocou o vinho ali na sua tacinha e dividiu com os apóstolos, é aquilo que nós estamos fazendo. Não tô lembrando. Lembrar, olhar para uma foto, olhar para uma passagem da Bíblia e lembrar aquele momento. Aquilo acontece de verdade. De verdade. Outra vez. Em toda a missa. Então, essa foi a quinta-feira santa, né? O início do tríduo. Aí, na sexta-feira, é a celebração da paixão. É o único dia do ano que não existe missa. Então, a gente não vai à missa da paixão do Senhor. A gente vai na celebração da paixão do Senhor. Isso, porque assim, a missa, né, pressupõe que exista um momento de consagração, né? Então, essa questão que a gente está falando do padre lá, levanta a hóstia, levanta o cálice com o vinho e transforma tudo aquilo em corpo e sangue, isso não acontece na sexta-feira, né? Por isso que a gente fala só de celebração, porque ali sim nós estamos revivendo todo o sacrifício de Cristo, né? Então, o caminho do Calvário, o caminho que ele passou, né? Que ele foi lá conversar com Pilatos, né? Com o governador, conversou com Herodes, foi chicoteado, crucificado. Nós relembramos este momento, né? E aí depois existe sim a comunhão nesse dia, mas não houve a consagração. Diferença. Exato. Então, como não teve consagração, aquilo não é uma missa no seu sentido próprio, né? E aí, chegamos ao Sábado Santo, que é o terceiro dia do tríduo. Que ali, sim, acho que talvez seja a missa mais longa de toda a nossa liturgia, que daí umas 2 horas e meia. Porque a gente vai relembrar, né, toda a história da nossa humanidade, do nosso caminho, da nossa existência enquanto projeto de Deus, exato, nós criaturas, até chegarmos à nossa salvação. Exato. Então, assim, é uma missa longa. Eu, quando criança, detestava. Tipo, quando meus pais me levavam. E eu ficava, eu falei assim, mas é um senta e levanta, que não tem fim, que não acaba. E aí, conforme eu fui entendendo, né? E justamente, acho que podendo participar da liturgia e entender o que isso significa, gente, acho que é uma das missas mais bonitas que existem. Você não sente o tempo passar, né? Quando a gente começa a compreender, a gente vai vivendo cada um desses momentos. Exato. Né? E aí se torna prazeroso, se torna muito bom, né? Tá ali vivendo aquela experiência. Exato. É muito gostoso, sabe? Porque a gente consegue entender, acho que de fato, como a gente pode participar daquele projeto de Deus, né? E aí a gente vem desde lá da criação até o Novo Testamento com o apóstolo Paulo, falando do tipo, gente, ele se entregou por nós, vamos fazer o mesmo, né? E ainda que ele não tá falando de que a gente seja crucificado igual, né? Mas é uma entrega, ele tá pedindo uma entrega de novo para isso. E aí, ao final dessa missa, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Aí a gente fica assim, mas aí, né, ele ressuscitou no sábado e não no domingo. Como assim? Que história é essa? O que acontece é que antigamente, essa missa, ela era celebrada na madrugada. Então quer dizer, já era domingo. Já era domingo, né? E pensando assim, vamos lembrar que, né, o nosso calendário é muito diferente do que era o calendário na época de Jesus. Né? É verdade. A gente precisa... Não é o mesmo calendário, né? Horas são contadas de forma diferente. Então, a gente fala de tríduo porque é isso. A gente vai viver a instituição da Eucaristia na quinta-feira. De fato, vamos viver a sua morte e crucifixão e morte, né, na sexta. E aí a gente vive a celebração, a ressurreição dele no sábado. E aí a cabeça dá aquela bugada, né? Do tipo, mas ele não ressuscitou no domingo? Sim, era domingo. Né? Quando a gente vê o evangelho do domingo da ressurreição, que aí já vou dar o tempo de novo. Voltamos para tempo pascal. Tempo pascal. É uma roda. No domingo da ressurreição, a gente está falando, o evangelho do dia está falando, né? Que as mulheres tinham ido levar perfumes
preparar mais uma vez ali aquele corpo que já estava repousando. Tava já no E aí, sepulcro. já estava no sepulcro. É o amanhecer do 8º dia, né? E aí o 8º dia volta a ser o domingo, entendeu? Então, assim, isso estava acontecendo teoricamente na madrugada. E aí, nas primeiras celebrações da nossa igreja católica, né, já formada ali pelos apóstolos, essa missa especificamente acontecia na madrugada, né, do domingo. Por isso que, na verdade, quando a gente olha o folhetinho dela, tá escrito Vigília Pascal. Fato. Porque Vigília a gente estava Pascal. fazendo ela na madrugada, né? Então, teoricamente, né, a gente já estava no domingo, pensando nessa madrugada. Então, acabou passando para o sábado por alguma conveniência. Exato. Assim, da nossa realidade hoje. Exato, para facilitar a nossa vida, né? Porque assim, gente, a igreja, ela é uma mãe sona, que ela facilita a nossa vida até não poder mais, pra gente nem ter desculpa por não participar dessas coisas. Exatamente. Né? Então, quem lembrado. esperava, né, ficar uma missa de 2h30 na madrugada, não vai ser no sábado. Então, por isso que o tríduo encerra no sábado. A gente, teoricamente, na igreja, na missa, estamos celebrando a Páscoa no sábado à noite. Mas é pensando como sempre se já fosse o domingo. como se já fosse o domingo. E aí, no domingo de Páscoa, essa realidade dele sair do sepulcro. Já não está mais Já ali. não está mais no sepulcro. Ele não está mais aqui. O Kleber adora essa música. E aí, então, a gente fechou esse período litúrgico, né? Dos tempos. Então, o ano litúrgico é esse percurso todo, desde o tempo. Então, é bom. Começo, Advento, exato. Aí o tempo do Natal, o tempo comum. Assim, a gente tem alguns diazinhos do tempo comum entre o período do Natal e o período da Quaresma, né? Tá. Então, dá uma pausa, entra num outro tempo, depois volta pro tempo comum. Exato. O tempo comum é o único que ele é quebradinho, assim, do nosso ano litúrgico. Né? Mas, assim, é um ciclo. Então, a gente... O começo é o fim. Então, eu comecei a participar da igreja num domingo de Cristo Rei. Você vai fazer o ciclo normal do jeito. Exato. Então, assim, vamos pensar, numa questão didática. Tempo do Advento, tempo do Natal. Aí a gente vem uns domingos de tempo comum. Começamos a Quaresma. Tempo pascal. Que é o que nós estamos ainda vivendo. E aí depois a gente volta pro tempo comum. E nesse tempo tem as festas especiais, que já falamos de algumas delas, que é o Pentecostes, Domingo de Ramos, tem Cristo Rei, São Pedro e São Paulo, que é uma festa bem importante da nossa igreja também. Tem Corpus Christi, também tradicionalmente celebrado na nossa paróquia, que é a paróquia Santíssimo Sacramento. Então vamos ter vergonha na cara e vir montar tapete e participar da missa. Exato. Vamos lá. Da mesma forma como, sei lá, tem as paróquias de São Francisco, Santa Terezinha, sei lá, tô pensando em algum outro, São José, né? O dia daquele santo é uma festa para aquela paróquia específica, né? Corpus Christi é a festa da nossa paróquia, do nosso Santíssimo Sacramento. É uma solenidade, uma super solenidade. A gente também brinca de ter vergonha na cara, mas é brincadeira, gente. Mas assim, façam o possível para esse esforço de vir participar das missas e dessas festas, especialmente, da gente viver, né? Exato. Essas celebrações que a igreja, né? É a história da nossa É a história da nossa igreja. Eu acho que a gente pode viver. Eu acho que o princípio mais importante da liturgia é que nós somos convidados a viver tudo isso. Né? E a gente vive se a gente participa. Se a gente é o que nós falamos no início. Quer dizer, a liturgia tem a participação do homem. É divina, uma obra divina, mas com participação do homem. Cristo não quis uma liturgia só feita por Deus e pelo Espírito Santo, né? Ele quis a nossa participação. Então, acho que o importante é justamente isso. Pra gente encerrar essa questão do ano litúrgico, irmã, e do tempo, pode falar um pouquinho sobre as cores? Claro, essa questão de ano seco, que aparece assim, hoje estamos celebrando agora o ano seco. Sim, exato. Meu Deus. Acho que as cores que é um pouquinho mais fácil. Tá. A gente tem algumas cores específicas para celebrações da nossa igreja. Então, é o branco, o roxo, o vermelho e o verde. 4 cores.
O verde é o tempo comum. Então, toda celebração que é realizada durante os domingos de tempo comum, o padre, né, vai utilizar paramentos verdes. Então, a túnica é verde. A casula. Casula. É porque eu pensei na túnica ou alva, que é o branquinho, a roupinha branca, Que fica embaixo. que fica por baixo. E aí ele vai utilizar o símbolo, que é aquele cintinho todo trabalhado, que é verde. A estola, que é aquele que fica penduradinho assim, fininho. O padre, quando tá muito calor, eles tiram a casula, fica só com a estola da túnica. Exato. Esse é a estola. Esse é a estola. É um paninho Parece um retângulo. cachecol. Parece um cachecol, exato. Né? Bem entre aspas, só, gente. Não, cachecol. Ele é a estola. Falei do símbolo, né? Que é o cintinho verde. Ele prende a estola costuma ser comprida. E aí o padre prende esse símbolo. Ele faz com que a estola não arraste no chão. E o que é importante, na missa da Quinta-feira Santa, que a gente esqueceu de falar isso, né? Na primeira missa do Tríduo, que é a Quinta-feira Santa, a gente também conhece como missa do Lava-Pés. Porque não foi só a instituição da Eucaristia, né? Foi aquele momento em que Cristo lavou os pés dos discípulos. E que também é conhecido como instituição do sacerdócio. Exato. Essa missa da quinta-feira. Porque ele também está se entregando como servo, né? Ali é Cristo, né? A partir do momento que ele está servindo, né? Lavando os pés dos discípulos, enxugando, ele se coloca como servo, né? E isso tem muito a ver com a questão litúrgica da época. Questão litúrgica não, acho que é questão social daquela época, né? Quem lavava os pés das pessoas era o escravo, era o servo, o empregado, né? De alguma família específica. Então, assim, era a função mais baixa que alguma pessoa podia exercer ali dentro de uma casa. E aí Cristo faz isso. Né? Então ele se põe nesse lugar. Ele se coloca nesse lugar de servo. E aí o sacerdote, né? A gente fala instituição do sacerdócio, porque o padre é um servo, né? Ele é um servo de Deus, ele tá para servir a comunidade. Então, por isso que vem essa história, né? Ensinando aos discípulos que essa é a missão deles. Que é a missão deles, exato. Não é simplesmente só se colocar como servo. É colocar que ele gostaria que os discípulos, né? Que os apóstolos fizessem isso. Também saíssem para servi-lo. E aí, nesse momento, ele se arruma e aí ele coloca, né? Ele fala que ele cinge os seus rins, né? Na liturgia. E aí, o cingir o rim é colocar essa cordinha em volta da sua roupa, né? Da sua cintura. E aí é um símbolo, né? Do quanto ele está se colocando à disposição para servir. E aí, por isso, o padre também utiliza esse símbolo, né? Ele também está colocando isso a serviço do memória outro, né? Disso, faz uma referência. É uma referência a este momento específico, exato. Muito bom. E aí o símbolo também vai acompanhar a cor do tempo. A gente está falando um pouquinho aqui até da roupa do padre, né? Que ele utiliza para fazer a celebração. Paramentos, né? Paramentos litúrgicos, né? Paramentos que o padre utiliza para fazer uma celebração. Certo. A gente acabou de ver, né, a apresentação do novo Papa e ele estava todo paramentado, né? Isso tem muito a ver com a liturgia, né? Com o que a veste, a cor, com a veste, como ele se apresenta, tudo aquilo tem um significado e a gente traduz isso no dia a dia nas roupas do padre também. Perfeito. Então, na hora do padre se vestir, a gente tem a alva ou a túnica, o símbolo, que é o cinto, a estola, que a gente apelidou aí de cachecol, mas que não é um cachecol. Não é um cachecol, e a casula, que é a última veste que ele coloca, que é mais ornamentada, é mais decorada, assim, que é uma veste super bonita. Então, elas sempre vão seguir a cor do tempo que está sendo utilizado, que está sendo vivido. Então, né? A gente está no Pascal. O tempo pascal é roupa branca, porque a gente está celebrando. A roupa branca, ela é um motivo de celebração. Ela sempre vai trazer o simbolismo da vida nova. Vida nova. Por isso que, inclusive, no batismo, a gente orienta, né? Não é obrigatório, mas a gente orienta que quando você vai batizar uma pessoa, que ela vista roupas brancas. Né? Por isso a roupa branca da noiva, né? No casamento, né? Inclusive, o padre também celebra
faz a celebração do matrimônio de roupa branca, né? Porque na leitura do Apocalipse, acho que tem um trecho que fala dos santos que já estão, né, na Jerusalém Celeste, e eles já estão de vestes brancas, que já foram lavadas no sangue do Cordeiro. Exato. Né? Então eles já estão vivendo uma vida nova, é isso? Exato. Você está sempre fazendo memória, né? Liturgia é isso, é fazer memória de muitas coisas. E você está fazendo memória da vida nova que veio de Cristo. Muito bom. Então, o tempo pascal vai vir com uma roupa branca, né? Todos os paramentos do padre estarão brancos. E no altar, também tudo branco. Exato. A toalha do ambão, algum ornamento da mesa do altar também. A toalha do altar sempre vai ser branca, mas pode ser que ela tenha uma toalhinha por baixo ou cima que vai referir aquele tempo também. Maravilhoso. Então, ó, o tempo comum é roupa verde, né? É a cor verde, na verdade. O tempo pascal é o branco. O tempo do advento e da quaresma, eles têm a mesma cor, que é o roxo. E aí o roxo nos lembra a penitência, o silêncio, o período do deserto que Cristo viveu. Então, toda a igreja vai estar... Ela tem referências roxas, né? E aí, a gente tem o vermelhinho, que é o tempo de Pentecostes, né? Especificamente, o tempo de Pentecostes não, a celebração do Pentecostes. Celebração do Pentecostes. Exato, a gente não tem um tempo específico do vermelho, mas a gente tem uma festa específica. Ele marca, então, algumas ações específicas, né? A gente está falando do Pentecostes, mas a gente já pulou a celebração da Paixão. Sexta-feira Santa. Exato. Domingo de Ramos é vermelho. Exato. Porque a gente está falando a gente está lembrando do sangue derramado de Cristo, né? Do seu sangue derramado por nós. Por esse amor de paixão. Por esse amor dessa paixão ardente por nós. Então, o vermelho vem para lembrar esse sacrifício dele, vem lembrar do sangue que realmente jorrou por nós. E aí também, né, a gente está falando de Espírito Santo. O Espírito Santo é o pleno derramamento do amor por nós. Então, o domingo de Pentecostes também vem no vermelho. No vermelho. Exato. E algumas celebrações referentes ao martírio de alguns santos. Então, a festa de São Pedro e São Paulo. Ia perguntar isso, da festa dos mártires, porque como falou do derramamento do sangue, os mártires também deram seu sangue pela fé, morreram pela fé, e aí é vermelho também. Então. É vermelho também. Toda vez que a gente estiver falando de derramamento de sangue, ou assim, de uma paixão ardente, né, por nós, de amor, e a gente não está falando de amor entre humanos, a gente está falando de um amor divino por nós. Que transcende. Que transcende, assim, que às vezes a gente não consegue nem explicar, a gente vai utilizar o vermelho. Então, assim, o vermelho ele não está ligado a um tempo, ele está ligado a uma festa específica. Então não é que se o tempo tal corresponde. Não necessariamente. Não necessariamente. E aí, uma outra cor que não tem um tempo, mas que a gente utiliza na igreja é o rosa. O rosa! Exato, às vezes a gente esquece o rosa. A gente esquece. Exato. Fala mais sobre ele. O rosa, ele é usado em 2 momentos específicos. Um no tempo da quaresma e um no tempo do advento, que são os domingos chamados de Domingo da Alegria. A gente está falando desses tempos específicos como momentos de reflexão, de a gente fica mais fechadinho, de preparo, que a gente vai ficar mais fechadinho em nós mesmos, né? Só que aí vem o Domingo da Alegria desses 2 períodos, né? Desses dois tempos litúrgicos, justamente para falar que não é para você ficar triste, né? Você está se preparando para algo maior, né? Lá no Advento, você está se preparando para o nascimento de Cristo. E na Páscoa, você está se preparando... no tempo da Quaresma, você está se preparando para a ressurreição. Né? Então, o rosa vem representar a alegria. Que lembrar que a gente, embora vá passar por todo o sofrimento da cruz, né? Desse momento de tristeza... O rosa vem trazer, então, essa referência à ressurreição. A ressurreição, a alegria ao nascimento. Exato, é sempre uma alegria. E no fim, a gente está falando do tempo do advento também, falando do tempo do Domingo da Alegria. A gente está falando de um nascimento e sabendo que lá na frente vai ter o período de ressurreição também. Né? Então, é isso, assim, a nossa igreja ela é muito fechadinha, sabe? As pessoas são todas conectadas. Elas são muito conectadas. Fatos, exato. Pontos, né? A história, ela é
A gente percorre e vai chegando. Vai chegando a explicação, no fim, acho que quando a gente se dedica a entender isso, a gente entende um sentido, assim, tão perfeito, sabe? Tão... Deus desenha tudo certinho. Exato. Ele desenha literalmente pra gente poder entender o negócio. Acompanha comigo, ele fala. Exato, vem comigo. E aí, acho que uma coisa que ajuda a fechar bem isso, né? São os anos litúrgicos. Tá. Né? Que a gente tem os 3 anos litúrgicos, que é o A, B e C. Meu Deus. Cada ano litúrgico, a gente vai fazer as leituras, né? A liturgia propriamente da missa, baseada em um evangelho. Mas a gente tem 4 evangelhos, a gente tá falando de 3 anos. Calma aí, que a gente tem uma explicação para isso. Explique! Essa questão dá muita dúvida. Exato. Muito confuso. Quando a gente fala da missa, a gente tem o rito litúrgico, né? O rito da liturgia propriamente dita. Tá. Então a gente tem primeira leitura, segunda leitura e evangelho. Isso nas missas aos finais de semana, né? Durante a semana a gente normalmente vai suprimir a segunda leitura. A segunda leitura não existe. O que não significa que não seja importante, tá? A gente só que não faz. É só que não é feito ali naquele momento. Então, assim, o ano A, todas as leituras do Evangelho serão tiradas do Evangelho de Mateus. Ano A, Mateus. Ano B vem do Evangelho de Marcos. Ano B, Marcos. E o ano C, as leituras do Evangelho, tá, gente? É de Lucas, do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Mas aí onde é que fica o Evangelho de João? É verdade, e o João? João, ele entra nos 3 anos, nas celebrações festivas. Então, toda vez que a gente tiver uma celebração festiva, independente do tempo pascal que nós estamos vivendo, a leitura do Evangelho vem de João. Então, aí, quer dizer, de qualquer forma, os 4 evangelhos são contemplados. Eles são contemplados liturgia, durante o ano. Exato. E assim, isso a gente está falando de a definição mais básica, né? Para que a gente leigo possa entender isso. Né? Existem outras diferenças, por que tem que ser o ano A, por que tem que ser o ano B. Mas aí isso é uma questão mais de missal romano, que inclusive foi modificado há pouco tempo, né? Não tem nem 2 anos que ele foi modificado ainda. Passou por uma atualização, tradução. Teve uma atualização, uma tradução nova, que aí eu já não saberia explicar. A gente já tá se habituando a ele ainda. Exato. E assim, acho que o missal romano é uma questão muito que quem acaba lidando com ele é sempre o padre, né? Verdade. Acho que vale a pena, a partir do momento que nós estamos servindo, talvez aprendermos sobre ele, né? Significa que eu vou manipular, e assim, missal romano não é pra gente ler do início ao fim, né? Nem a Bíblia, teoricamente, é pra gente ler do início ao fim, né? Não assim linear. Não linear, né? Óbvio, a gente precisa ler ela do começo ao fim, mas não de uma forma linear, que é o que normalmente a gente pensa. Acho que o missal, como uma coisa que o padre utiliza, é a mesma ideia. Né? E assim, então tem outras diferenças que hoje eu não saberia explicar, mas o principal para nós leigos entendermos a missa é justamente isso. O ano A, o evangelho é feito retirado sempre do livro de Mateus. O ano B é sempre retirado do livro de Marcos. O ano C é retirado do evangelho de Lucas. E aí o evangelho de João está aí nos evangelhos, nas celebrações solenes. Muito bem, muito bem. Então a gente acabou que já entramos no assunto que a gente já ia falar agora, que é o assunto da missa propriamente dita. Né? Da liturgia da missa, a gente falou de ritos, partes. Então, queria que se desse para você explicar um pouquinho para a gente, então, chamarem essa questão das partes da missa, como que ela se estrutura, que isso também é uma coisa que gera muita dúvida. A gente, inclusive, pegou essas dúvidas aqui da nossa audiência. São perguntas que eles nos mandaram, mas a gente também não sabe, a gente também quer perguntar. E aí, né, a gente vamos aqui aproveitar a presença da Tia Mara. Pegar a colinha aqui. A missa, né, que eu acho que é o ápice da nossa, é o ponto mais alto da nossa vida cristã, né? Porque é justamente nela que a gente vai ali, toda a missa, não importa o dia da semana, não importa quantas vezes eu participe, nós vamos ver novamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Toda a missa. Toda a missa. Com exceção daquela missa lá da celebração da Sexta-feira Santa. A gente sempre vai rever isso. Aquilo é o ponto alto, né? Eu acho que não sei se eu posso resumir assim, mas é o momento em que Cristo
deixou para que nós lembrássemos do quanto ele nos ama diariamente, né? O quanto ele se entregou por nós. Então, a missa é a celebração de tudo isso. E aí, basicamente, ela é dividida em algumas partes. Os ritos iniciais, que tem a bênção de entrar, né? A entrada do padre, normalmente tem procissão nesse momento. E aí a gente tem o momento do ato penitencial, que é onde nós pedimos perdão a Deus por aqueles pecados pequenos que a gente vai cometendo, né, no dia a dia. São os veniais, né, que chamam de pecados veniais, exato, né? Pecado mortal, a gente tem sim que pedir perdão, mas a gente precisa confessar, e aí confessar diretamente para um padre, né? Ali naquele momento do ato penitencial, a gente está pedindo perdão por aquelas faltas, né, pequenas que a gente fez, mas que a gente de fato se arrepende. Logo depois do ato penitencial, a gente tem o momento do glória. Então, mais uma vez, a gente está ali cantando glória pela ressurreição, pelo amor de Cristo, pela entrega dele por nós, por tudo aquilo que ele fez na nossa vida, por tudo aquilo que ele faz na nossa vida. E aí eu acho que fica o convite da gente pensar no pequeno, o que foi que ele fez pela nossa vida. Porque às vezes a gente tá pensando naquela coisa grande, sabe? Tipo, os milagres. Dos milagres que a gente precisa. E é óbvio, a gente precisa pedir pra ele e agradecer por isso também, né? Não adianta só pedir, a gente tem que agradecer. Agradecer, coisa que a gente não lembra. Pouco faz, né? Exato. Não lembra de fazer. Mas, e tudo bem, né? A gente tá agradecendo pela saúde de alguém, pela recuperação, por alguém que estava desempregado e conseguiu um emprego, por alguém que saiu de uma situação financeira. A gente tem mesmo que agradecer por isso que é grande. Mas e pelas coisinhas pequenas, a gente agradece, sabe? Tipo, eu achei que eu ia chegar atrasado no trabalho, mas Deus fez ali sua providência. Ele fez o seu toquezinho e aí eu consegui, não perdi uma apresentação, cheguei a tempo, consegui aquele dinheiro para pagar, aqueles 10 centavos que faltavam para pagar a passagem do ônibus. Sabe? Tipo, a gente precisa agradecer, né? E o glória... sinais e os pequenos sinais da presença de Deus na nossa vida. Exato. E o glória vem para isso, assim, né? Para que a gente possa cantar glórias a Deus, agradecer por tudo aquilo que ele fez, manifestar a nossa alegria de saber que Cristo está ali disposto a nos salvar. E é um louvor também à Santíssima Trindade. E também à Santíssima Trindade, exato. Porque toda vez que a gente está falando de Deus, a gente tem sempre que lembrar que é um Deus trino, são 3 pessoas em uma. Né? Então a gente está cantando glória não somente a Deus Pai, mas a Deus Filho e ao Espírito Santo também. Esse Deus maravilhoso que é uno, trino, são 3 pessoas em um só Deus. Exato. Né, complexo também, é um tema para um outro podcast. Exato. Olha só. Já temos sugestões aí, pessoal. Sugestões. E é isso, assim, o glória, ele pode ser cantado, ele pode ser rezado. Normalmente a gente canta. Tá. Mas eu acho que fica o convite aí para depois, no final da missa, quando você tá com o folhetinho, acabou a missa, né? O padre deu a bênção final, e aí você vai pegar seu folhetinho, volta lá naquela parte do glória e lê. Porque muitas vezes a gente canta, mas não tá prestando atenção. Nem assimila ali o que tá escrito. Nem assimila o que tá escrito. Tudo bem, né? Quem canta, reza 2 vezes. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é que às vezes a gente tá fazendo no automático e não assimilou, de fato, aquilo que a gente tá cantando. Então, assim, acabou a missa, volta ali naquela parte do folheto. Dá uma olhadinha. Pra com atenção, né? Para que você possa de fato entender o que está acontecendo. O que você está cantando ali. E aí, logo depois do Glória, vem a primeira grande oração, né? Que o padre está fazendo. Que chama oração de coleta. Oração de coleta. Essa oração, acho que é um momento muito bonito da missa. Porque é um momento, assim, o padre sempre vai falar, oremos. E aí, se você está lendo no folhetinho, tá lá escrito entre parênteses, pausa. E há um momento de silêncio, né? Porque, tipo, é pra não acontecer nada. Vai. E aí tem um minutinho de silêncio, assim. Esse é o momento para que você possa colocar as suas intenções ali daquela missa. Então você apresenta a Deus. A Deus aquilo que você quer. Por que você quer as intenções, o que você quer. Exato. Por tempo. Exato. Os seus pedidos. E não significa necessariamente que você está pedindo, né? Significa que você tá... Às vezes você pode só querer agradecer. Então pensa, né? Você não precisa falar em voz alta, mas você vai pensar, né? O Senhor, eu quero te agradecer pela minha semana, por uma prova difícil que eu vou ter, por uma entrevista, pela minha necessidade financeira.
Saúde da minha mãe, do meu pai. Exato, por tudo aquilo que você quiser pedir ou agradecer, coloca nesse momento, né? Entrega para Deus naquele momento. E aí a oração que o padre vai fazer em seguida, ele é o resumo de tudo aquilo que nós estamos apresentando e jogando para Deus. Jogando não, né? Elevando a Deus. Elevando a Deus. Elevando a Deus. Maravilhoso. E aí, o que acontece? Terminou essa parte dos ritos iniciais? Essa parte dos ritos iniciais acabou, porque aí a gente vai para a parte litúrgica, os ritos litúrgicos. Nos ritos litúrgicos é onde a gente tem as leituras. É a liturgia da palavra? A liturgia da palavra, exato. Liturgia da palavra. Obrigada, cara. Não, queria lembrar, porque eu falei, vamos perguntar. Porque eu tava aqui, ó, falando de rito litúrgico, a gente tá falando de rito litúrgico o tempo inteiro. É liturgia da palavra, Liturgia exatamente. da palavra. Agora sabemos, então, as leituras, esse momento das Isso, leituras. é o momento em que acontecem as leituras. Então, primeira leitura, segunda leitura, O salmo. o salmo, né? A primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, aí o momento de aclamação ao evangelho, e aí vem o evangelho. Ok. E logo na sequência vem a homilia do padre. Normalmente, a primeira leitura vem do Antigo Testamento, a segunda leitura vem do Novo Testamento, o Salmo faz uma ponte entre essas leituras, e aí a gente tem o Evangelho do dia, que vai ser seguido de acordo com o ano em que nós estivermos. Aqueles anos lá, uau, bem Sei, exato. Uhum. Curiosidade, no tempo pascal, a primeira leitura é sempre vinda dos Atos dos Apóstolos. No tempo da Páscoa. No tempo da Páscoa, exato. Então, toda vez que nós fizermos a primeira leitura, durante esses 50 dias, mais ou menos aí, depois do domingo da ressurreição, é sempre a leitura dos Atos dos Apóstolos. Então, no caso, a primeira e a segunda leitura são sempre do Novo Testamento. Porque, lembra, a gente estava falando daquele tempo do período pascal, né? O tempo da Páscoa, que a gente está celebrando e a gente está vivendo aquela fundação, aquela formação da igreja que Cristo nos pediu. E quem começou tudo isso depois que Cristo foi crucificado foram os apóstolos. Então a gente sempre vai ler a primeira leitura sempre vem dos Atos dos Apóstolos. Que é o livro, então, que conta esse começo. Que conta esse comecinho. Exato. Olha só. Ela vem com todo o início de celebração, as pregações de Pedro, sua conversão. Sua conversão não, né? Eu acho que assumir a sua conversão começou ali no Atos dos Apóstolos, de fato. Né? Pedro já era, né, seguidor de Cristo. Sim. Mas eu acho que ele assumiu aquilo, encarou a missão. Encarou a missão ali nos Atos dos Apóstolos, que foi depois que Cristo morreu. Então, a leitura da primeira leitura, sempre no tempo pascal, vai ser dos Atos dos Apóstolos. Exato. E aí a gente tem a homilia, que o padre vai fazer uma síntese de tudo isso. Dessas duas leituras do Salmo e do Evangelho. E do Evangelho, exato. Muitas vezes o padre até vai te trazer dados históricos, porque às vezes você olha assim, você lê o negócio e fica, mas tá meio sem pé nem cabeça. Aquela cara de paisagem. Que a gente é a hora que a gente fica meio perdido, né? Tipo, como é que isso chegou aqui? Porque aí vem disso, sabe? Tipo, às vezes o padre vem dar esse contexto histórico na homilia. É bom pra gente justamente compreender e sair de lá. Sim. Exato. Entendendo aquilo que foi celebrado. Exato. Não necessariamente ele vai fazer isso, mas normalmente eles dão esse contexto histórico, né? Aí, gente, cheio de português aqui. É contexto histórico que ele vai fazer. E aí, logo na sequência, a gente vai... Ai, cadê? Perdi. Perdi. Vamos para a liturgia eucarística. Olha! Aliás, um pouquinho antes da gente entrar na liturgia eucarística, terminou a homilia, o que a gente começa? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. A gente vai fazer o credo, a nossa profissão de fé. Profissão de fé. A gente está mais... dos apóstolos. Que era o dos apóstolos, exato. Então, a gente, mais uma vez, está reforçando a nossa fé no Cristo. Mais uma vez, nós estamos falando que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos no Pai, no Espírito Santo, no Filho, na Igreja. E assim, gente, acho que é um detalhe assim, muito pequenininho, que às vezes a gente fala e não percebe que está falando. Creio na Igreja una, santa e católica. Né? Quantas vezes a gente fala, eu sou católica, mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que... Eu sou católico, mas eu não acho que a igreja devia seguir isso. Acho que a igreja devia mudar. Não, gente. A gente está dizendo que a gente crê na igreja.
Quando a gente está na missa, nesse momento do creio, a gente afirma, mais uma que vez, nós acreditamos na igreja. E na igreja que foi fundada por Cristo, né? Que, pelas mãos dos apóstolos. Por isso que é o credo dos apóstolos. Por isso que é o credo dos apóstolos, exato. Porque eles começaram isso, né? Diferente da oração do Pai Nosso, o Pai Nosso Cristo ensinou, né? Exato. Não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, ó. O Pai Nosso, o Cristo ensinou para os apóstolos e para os outros discípulos também. Né? A oração da Ave Maria tá lá na Bíblia também, com a manifestação, né, do anjo Gabriel, a Nossa Senhora. Mas o creio, ele vem dos apóstolos. A nossa igreja foi criada por Cristo na mão dos apóstolos, né? Ela continua, né, com os apóstolos. Conosco hoje também. Nós somos continuadores da missão, né? Exato. E dos apóstolos, por consequência. Sim. Oi, desculpa. Mas quando a gente fala de igreja, a gente está falando de algo que é divino, feito por mãos humanas. E mãos humanas são falhas, né? Eu não questiono isso, não tenho dúvidas disso. Sim. Mas eu acho que quando a gente começa a entender a história da nossa igreja, entender por que as coisas acontecem, aí a gente vai entendendo que, de fato, é uma igreja una, santa e católica. Então, a gente precisa prestar atenção no creio, naquilo que a gente está professando. E é um resumo daquilo que o católico crê. Exato. É o resumo da nossa fé, é o resumo da nossa igreja. Né? De como, do que a gente crê e né? Que a gente vai ressuscitar. Quer dizer, tudo isso é a fé que a gente recebe no batismo, que a gente confirma na crisma e que toda missa a gente vai lá e professa. Exato. A gente precisa prestar atenção nisso. E normalmente na missa é o horário que a gente tá meio distraído, porque, nossa, já tá muito tempo, tô cansado já. A gente que organiza a celebração, né? A gente fica correndo com algumas coisas. O ofertório, sai todo mundo correndo atrás do cesto e do povo que vai fazer. E a gente não presta muita atenção. Então, assim, eu não tô falando que só os outros fazem isso e eu não. Mas é uma hora que eu acho que a gente precisa focar um pouquinho mais, sabe? Né? Não é o auge da missa, não é o ápice da missa, mas é uma parte tão importante, né? E eu tô falando todo domingo. Se eu vou à missa todo domingo, eu tô falando todo domingo que eu creio. Eu preciso acreditar e eu preciso entender naquilo que eu creio, né? E muitas vezes, talvez, não duvidar também. Muito bem. E aí a gente chega para os ritos da liturgia eucarística na missa. Liturgia eucarística. Então, tivemos a liturgia da palavra e agora a liturgia eucarística. Exato, que é uma sequência de orações que o padre vai fazer e que, inclusive, nos prepara para o momento ápice da missa, que é o momento da consagração. Então, a gente acha que é um negócio longo, e tipo, não acaba nunca. Não, gente, aquilo está sendo preparado, aquilo prepara a nossa alma, o nosso coração, para mais uma vez a gente viver a entrega de Cristo por nós. E ali é o momento que tem a oração do santo, por exemplo, né? Santo, 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 Senhor, Deus do universo. Então, eu acredito naquilo, né? Eu tô ali na missa e eu tô participando dela porque eu acredito naquilo. E aí vem as outras orações. Então, né, tem um momento da consagração, dependendo da ordem que tá acontecendo ali a missa, porque isso varia. Olha, varia. Isso tem uma variação aí, dependendo da celebração do dia, dependendo do tempo pascal que nós do tempo pascal. Dependendo do tempo que nós vivemos, isso muda. A oração eucarística muda um pouquinho da oração eucarística, muda a nossa resposta após a oração eucarística, a ordem em que o padre vai ler todas essas orações. Então, e aí são detalhezinhos do missal, que a gente acabou de comentar que foi modificado há pouco tempo, né? Que também é um assunto tão vasto, né? É muito vasto. Que também vale a pena outro tema para outro podcast. A gente pode depois esmiuçar e explorar um pouco mais. Exato. E ali, aquela liturgia eucarística, ela vem para nos levar ao momento ápice da nossa missa, que é justamente a consagração, né? A transformação do corpo e do sangue, o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo, para que mais no finalzinho da missa a gente possa comungar. E aí vem também a intercessão dos santos, né? A gente sempre vai pedir pelos santos, o padre pede a presença, a intercessão de Nossa Senhora, de São José,
apóstolos e os mártires. apóstolos e mártires. Tem uma mística, Santa Catalina, que ela enxergava, ela tinha o dom de enxergar, né, a presença de todos os santos durante a celebração da missa, assim. E, assim, eu nunca li o livro dela, mas já ouvi falar, assim, que tipo, é um negócio, assim, tipo, lindo, assim, que você, sentadinho do seu lugar, você tá vendo todos os santos ali se envolvendo, sabe, na participação Ela tá vendo o invisível. Ela tá Aquilo vendo que a o gente invisível. não consegue, na nossa realidade, ver, ela consegue contemplar. Exato. A missa. E aí eu acho que é mais uma prova de que a liturgia da missa, ela é o visível com o invisível, né? Com tudo que vai acontecendo e muitas vezes a gente não enxerga. E aí a gente tem o momento da comunhão também, né? Vem o momento do Pai Nosso, o momento da paz, que o padre pode ou não falar que você pode dar a paz de Cristo por mãozinho do lado. É polêmico, É um polêmico, porque essa história na polêmica. época da pandemia, esse rito foi retirado um pouco, até para preservar um pouco a saúde, Exato. né, pública. Sim. E depois agora está voltando, então o padre ele pode determinar ali se Sim, exato. Assim, a oração da paz, ela sempre vai existir. O que é opcional ou não é dar a saudação. Então, quando o padre ele vai fazer toda a oração da paz, e aí ele vai dizer, irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo. Se ele disser saudai-vos em Cristo, você vai dar a paz para o seu irmão. Ok. Se ele não disser saudai-vos em Cristo, a gente vai pular diretamente para a oração do Cordeiro. Que é outro momento. Que é um outro momento. E aí é um outro momento importante da missa. Né? Porque quando a gente está falando quando a gente está fazendo aquela oração do Cordeiro de Deus, que tirar esse pecado do mundo, a gente está lembrando de que Cristo é esse Cordeiro. Né? Inclusive até uma resposta a Isaac e a Abraão, né? Quando teve quando Deus pediu o sacrifício do seu único filho a Abraão, e ele ia sacrificar Isaac não sabia do que estava acontecendo. E aí, enquanto eles estavam caminhando até o local onde tinha sido orientado, Isaac pergunta, aonde está o cordeiro? Qual será o cordeiro? Qual será a vítima do sacrifício? Né? Acho que qual será a vítima do sacrifício, né? E aí Abraão não responde, porque ele sabia que a vítima seria o filho. O filho não sabia. Ele chega só a dizer assim, tipo, Deus providenciará. Deus providenciará, é verdade. É verdade, esqueci desse detalhe. Ele diz Deus providenciará porque o filho não sabia que ele era a vítima. E aí Isaac só pergunta, né, onde está a vítima, o cordeiro, né, especificamente, e aí, teoricamente, não teve resposta, né? O Abraão falou que Deus providenciará, e Deus providenciou séculos depois dele, né? E aí esse cordeiro é o cordeiro perfeito. E o cordeiro é Cristo. E aí, muitas vezes, quando a gente está ali dando o abraço de paz no colega, no amigo do lado, a gente não tá prestando atenção na oração do Cordeiro. E o Cordeiro tá vindo. E o Cordeiro tá vindo, que é o Cristo já na Eucaristia, né? O ministro saiu do altar e foi buscar o Cordeiro que normalmente que tá ali na capelinha do lado. Quando a capela é separada, no caso da nossa paróquia, exato, apartada do altar, então o ministro vai até lá buscar o Cordeiro e traz para o altar. E é esse momento que a gente não pode ficar distraído. Exato. Né? Porque é a presença do Cristo, o Cordeiro imolado. Exato. Então, assim, a gente tá fazendo a oração do Cordeiro, mas não tá ouvindo. Aliás, o padre tá fazendo a oração do Cordeiro e a gente tá dando a paz pro coleguinha do lado. Então, assim, não é que você não possa dar a paz, mas é que você pode dar a paz, você pode desejar a paz de Cristo para a pessoa que está do seu lado em qualquer outro momento após a missa. A oração do Cordeiro é importante. Então, assim, gente, vamos prestar atenção nessa parte. O padre falou, saudai-vos em Cristo, a gente dá a paz. Mas aí tem que prestar atenção, porque às vezes o Cordeiro já entra logo na sequência. Ele já faz a oração do Cordeiro logo na sequência. Então dá aquele abraço rapidinho. Mas não precisa falar de que comeu pizza no dia anterior, né? A gente pode... É rapidinho o negócio, pra gente voltar pro fogo. Que é justamente essa oração do Cordeiro. E aí, logo na sequência, a gente tem o momento da comunhão. Que esse quando o momento encerra a liturgia eucarística, a gente pode dizer assim? Não. Não, eu acho que a gente tem, né, o momento da comunhão, a gente vai ali comungar, a gente vai voltar para o nosso lugar, vai fazer a nossa oração pessoal de agradecimento, de pedido, oração pessoal, né? Você vai fazer a sua oração depois. E aí vem a oração pós-comunhão.
o padre sempre vai fazer uma oração pós-comunhão. Ali sim a gente está terminando a liturgia eucarística. Que ele está fazendo uma oração para encerrar aquele seu pedido, né? Do início da missa ele fez a oração de coleta, apresentando a Deus a sua intenção. Tá. Ainda que ele não tenha ouvido a sua intenção, né? Mas ele apresenta a Deus a sua intenção. A oração pós-comunhão, ela é o agradecimento por tudo aquilo que ele já fez, né? E a esperança de que a gente continue também no amor de Cristo, que a gente continue fiel a ele. Certo. E aí sim a gente entra nos ritos finais da nossa missa, que normalmente tem algum recadinho, né? Que é próprio de cada paróquia. E aí vem a bênção. Recadinho do apoio. Tá Muito ali conhecido. lutando para vender os seus itens religiosos. Exato. Normalmente a gente, né, EJC, faz o recado do apoio, faz uma divulgação do EJC, das vagas, né, que a gente tem para participar do encontro. E aí os recados da própria paróquia, né, tipo, um aviso específico sobre uma missa, a lembrança, por exemplo, da missa de Corpus Christi. Olha, bem né, lembrado. quando vem o anúncio da festa junina que a gente já está se preparando, vem esses recadinhos de básicos. de eventos que vão acontecer, Exato. as atividades que estão acontecendo na paróquia. E às vezes até uma atividade da própria arquidiocese, né? Às vezes vem um recado da nossa arquidiocese e o padre tem que colocar também nos recados, e aí aquilo vem também ali no recadinho. Nesse momento. Exato. E aí depois disso vem a bênção final. Aí sim a gente está nos ritos finais. Gente, bênção final, é uma bênção, a gente tem que se atentar nela também, né? Não a gente é tem pra correr, não é pra correr, pra sair correndo. Acontece. É raro, mas acontece muito Acontece com frequência. das pessoas comungarem, fazer a sua oração ali e pular. fui. Exato. Não, gente, vamos assistir, né? Receber essa bênção. Muitas vezes a bênção é uma oração tão bonita e a gente nem escuta. E a gente só quer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai embora. E faz de qualquer jeito. Não, vamos ouvir a bênção. Bênção até o final. Exato. Esperar o padre sair do altar. Alguns padres costumam começar a bênção final com a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então a gente precisa responder isso, né? E aí, mais uma vez, né? A missa tá sempre nos lembrando aquilo que Deus fez por nós e continua fazendo. Então, assim, até na hora de terminar, a gente precisa prestar atenção no que tá acontecendo. E aí vem a bênção. Normalmente o padre faz essa oração para abençoar a nossa semana, para encerrar, né, a missa. E hoje em dia tem sido muito divulgado, as pessoas postam a fotinho da missa no Instagram e colocam, né? Semana com missa, domingo com missa, semana com graça. Domingo sem missa, semana sem graça. Nem sei se eu falei certo. Mas a ideia é essa. Mas acho que é isso. Então, assim, a gente precisa dessa graça, né? E aí, como o padre está fazendo essa bênção e o padre é a pessoa de Cristo ali naquele momento, vamos ficar até o final e a gente sai depois, sabe? Vai devidamente abençoado. Devidamente abençoado. Da missa completa. Exato. Só termina, então, quando acaba. Só termina pra cá. A missa só vai terminar depois da bênção. Depois da bênção. Exato. E assim, se por educação... Aí acho que é uma questão de educação, né? A gente espera o padre fazer a sua reverência, beijar o altar, sair do altar, ok? Se o padre é a pessoa de Cristo e Cristo é a pessoa mais importante dali, quem sou eu para sair primeiro, gente? Tchau! Fui! Tchau, pessoal. Não, tchau, eu preciso ficar até o final, né? E aí sim eu tô pronto para começar a semana. E a gente vai aproveitando aquele canto final, molinho. Que o Léo adora. O nosso ministério aí tá sempre tocando. É um clássico já. Exato. Inacreditável. E aí eu acho que aqui fica até um adendo, né? A gente está pronto para a semana. A missa, ela não é o fim. A missa é o começo. Ela é o fôlego para nossa semana, sabe? É aquela pausa, aquele descanso, aquele momento de refeição que a gente faz para ter alimento interessante. Refeição, alimento. Exato. Né? A gente não tá falando, assim, a gente pensa da refeição do corpo. Mas o da alma. Mas a gente tá falando da alma. E aí, lembra, né? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. E aí, o que a gente viveu aqui, né? A palavra, né? Na liturgia da palavra, nas leituras.
e a própria comunhão, que é o nosso alimento. Então, assim, a missa, ela não é o fim da nossa semana. Ela é o início da nossa semana. E não só porque eu tô falando de domingo, tá? Porque é isso, assim, acho que eu tenho uma meta de vida que ainda tá meio difícil de cumprir por conta do trabalho mesmo, né? Sim. Mas era poder viver a missa todos os dias. Né? Nossa, seria, né? Que graça. Que graça poder viver isso, isso, né? Exato. E aí, acho que até uma frase que a tia Sandra, eu sempre ouvi ela falando, missa de domingo é obrigação. Missa diária é devoção. Olha assim, então, sabedoria de tia Sandra, né? Então, eu acho que se a gente tivesse, assim, eu tenho muito esse desejo, mas hoje, né, acho que eu preciso me organizar melhor, mas por conta do trabalho eu ainda não consigo. Viver a missa diariamente. Então, assim, não importa se a missa é na quarta-feira, se é na quinta, se é segunda, se é na sexta. A missa a missa, ela é o meu início. Uhum. É onde eu vou ter o fôlego ali para dar continuidade naquilo que eu preciso. Né? Exato. Maravilhoso. Quanto amor a gente, né, pode ver, assim, a presença realmente de Deus e do amor de Deus em cada um desses ritos, em cada um desses tempos que a gente vive, marcando nossa história. E, nossa, quanta coisa realmente a gente aprendeu aqui, tia Mari. Nossa, é uma delícia a gente falar disso. É uma delícia, tem papo, tem... Nossa, né? tem assunto. Tem assunto pra gente estender aqui, mas a gente já tá chegando ao nosso final. Poxa vida. Vamos fazer mais. Pois é. Fazer mais um episódio. Fica o nosso pedido aqui pra audiência curtir muito esse vídeo depois. Gente, curte, compartilha. Manda dúvida. Manda dúvida, pergunta lá. Vai estar vai estar tudo lá nos comentários. Vai poder mandar sua perguntinha, a gente vai visitar lá também. Exato. Responde qualquer coisa que tiver ali. E né? quem sabe, né? Um super projeto agora, né, JCast? JCast. Fica a dica aí, né, gente? Manda as perguntas pra gente fazer mais temas sobre esse. Mais temas sobre, olha, deu realmente, rendeu. Rendeu, né? Foi muito produtivo, muito bom. Agradeço demais, mais uma vez. Obrigada, cara. Tia Momozão, tia Mari, pela sua presença, pelo seu saber compartilhado aqui com a gente sobre esse tema que é caríssimo para nossa igreja e para nós todos. Realmente faz toda a diferença a gente compreender aquilo que a gente celebra, que a gente está vivendo, dá sentido e a gente começa a viver isso de uma forma mais amorosa, mais verdadeira, sai do automático, né? E sai daquela conveniência. Eu tô vindo porque todo mundo vem, eu vou lá porque os meus amigos estão lá. Não. É Jesus, é a presença de Jesus, dele. a pessoa de Jesus, né? Na Eucaristia e em tudo, né? E acho que sempre lembrar, a gente não tá aqui à toa, né? A gente não tá fazendo isso à toa. Estamos fazendo porque Cristo nos pediu, né? Mais uma vez, a natureza humana e divina fazendo alguma coisa. Então, a nossa participação que ele pede é uma amizade, né? Exato. Deus, assim, ele quer a nossa amizade, ele também quer a nossa presença, né? Porque a gente, poxa vida, porque a gente não vai querer conviver com uma pessoa que nos quer tão bem, que nos ama tanto, exato, né? Que derramou seu sangue por esse amor. E a possibilidade de conhecer outras pessoas também, né? Hoje a gente tem o Ministério de Liturgia do EJC, né? Então fica aberto para quem quiser conhecer, porque a gente está todo domingo lá na missa das 11h30. Olha, maravilhoso esse convite. Vem fazer parte, chega às 11. Chega às 11. A gente pode fazer as coisas. A gente organizar tudo. A gente precisa organizar as coisas. Então a gente precisa da participação de vocês. Assim, a missa da Vigília Pascal foi tão bonita, porque... né? Quanto tempo a gente falou que a gente queria mais pessoas e pessoas diferentes para participar, né? E aí esse ano, assim, a gente teve essa graça. Tudo foi feito pelos jovens aqui do EJC, sabe? Então, tipo, venham participar, mas venham na missa simples, né? A missa comum de domingo, sabe? É óbvio, né? Essas missas grandes, elas são super bonitas, elas são super trabalhosas, são muito bem executadas, né? E não só por nós, né? Porque acho que isso é uma coisa muito importante, né? A liturgia, ela não é feita por uma pessoa, só por um grupo, né? Especificamente essa missa da Vigília Pascal, ela, né? O padre nos confiou essa missa. Mas, no fim, sempre tem outras pessoas participando,
né? Então, É uma coisa é é comunitária. comunitário, tem que ser comunitário. E assim, o nosso lado humano, às vezes, é difícil de lidar com essa parte, né? Amar o próximo, às vezes, Amar o é próximo é difícil. difícil. É difícil a gente Mas é um conseguir se exercício. conviver, é difícil a gente poder juntar ideias. Mas acho que é o exercício que faz valer a pena tudo isso, sabe? É assim que se faz comunidade. Exato. E assim, acho que mais uma vez, quando a gente lembra da realidade humana, que nós somos falhos, que muitas vezes a gente manda uma palavra atravessada, a gente olha torto, a gente muitas vezes não sabe conviver com o outro. Não é que não sabe conviver, mas é que acho que na emoção de tentar fazer o negócio certo, a gente acaba ferindo o outro. E no fim, essa não é a intenção, né? E aí eu entendo que muitas pessoas às vezes até vêm, mas se afastam por conta disso. Né? Assim, isso não é só daqui, tá? Isso é geral. É geral. É geral. Né? Porque vida comunitária é um Exato. desafio. Vida comunitária é difícil, a igreja é pedida por Deus, mas ela é santa e pecadora por nossa parte, né? Nós estamos aqui. Então eu entendo que muitas vezes as pessoas entraram e saíram porque não se sentiram acolhidas ou ouviram uma palavra mais ríspida. Mas ainda assim é um exercício que a gente faz para tentar melhorar e acolher o próximo, né? Sim. Então, quantos amigos a gente tem por conta da liturgia hoje, né? Sim. São quantos anos? Quantos anos a gente já está no ministério e Exato. querendo muito a presença de vocês também para integrar esse ministério, porque precisa de mais gente. A gente precisa de mais gente vivendo esse mistério também. Exato. E ajudando também a fomentar isso para os outros. Os outros. Exato. Né? E querer realmente que perseverem. O caminho é difícil, mas vale a pena. Mas vale a pena. E a gente vive toda essa beleza que a gente viu aqui, que a Tia Mari nos proporcionou hoje saber, conhecer melhor, né? Não deixem de viver isso. Né? Se é impossível, tá? Todos os domingos no Santíssimo, procure a paróquia que é mais próxima da sua casa. Mas vá ao domingo à missa, procure fazer isso não porque é um preceito, né? Não porque é uma norma, mas porque você tem essa sede de viver esse mistério que a gente vive todos os domingos, de estar com Jesus assim bem pertinho de nós e vivo e presente na Eucaristia. Exato. É uma lei, né, da forma como Jesus vivia lá no seu tempo, mas hoje acho que é uma lei que é cheia de sentido, né? Exatamente, cheia de sentido. Tem sentido. Então venham participar da nossa missa, se possível, e se não der, pelo menos procurem dar perto da casa de vocês. É prova de amor, assim, prova de amor maior. Não há do que dar a vida pelo irmão. A maneira que Deus talvez espere que a gente dê a nossa vida por ele é a participação na missa, né? Que é viver isso. É viver tudo isso. Viver tudo isso. Então, vem pra liturgia, vem entender mais a liturgia na prática. Todo domingo, Paróquia Santíssimo Sacramento, 11h30, mas cheguem às 11. Chega às 11. Rua Tutóia, 1125, Paraíso. Esperamos por vocês. Então, muito obrigada, Tia Mari, mais uma vez pela sua presença. Foi muito rico. Realmente aprendemos muito, muito, muito com você. Bom. E esperamos que venham mais episódios, né? Deste, que é o nosso primeiro JCast. Sucesso! Okay? A gente agradece a você também, que ficou conosco até o fim. Jovem, você também perseverou. Então, a gente agradece muito pela sua participação, de ter ficado conosco para aprender mais sobre liturgia. Obrigada, gente. Deus abençoe você. Tchau, até o próximo episódio!